Olá, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nesta aula, para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e para aprendermos um pouco mais sobre o que Deus quer para nossas vidas e para compreendermos essa sociedade que nos rodeia, essa sociedade em que nos traz certas ideias que não condizem com a verdadeira palavra do Senhor e não condizem com aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aqui na lição de número 12, os desafios da pós-modernidade. Estamos aqui na lição conhecendo da revista Conhecendo o Reino de Deus, Sou Discípulo, e estamos falando aqui na classe dos novos convertidos. E eu espero, meu irmão, minha irmã, que está adentrando a Igreja Assembleia de Deus, que está adentrando em um novo cenário, como eu já venho dizendo também em outras lições, em uma nova perspectiva de vida e uma nova compreensão de vida, uma compreensão de vida que foi alcançada pela graça e misericórdia do Senhor e que você, ao ser alcançado por ela, compreendeu como você vivia antes, em um mundo relativista, em um mundo em que não existiam verdades, em um mundo em que as pessoas diziam que você podia fazer aquilo que bem entendesse, que não ia ter consequências para a sua vida, e agora você compreende, a partir da verdade revelada, que você tem uma liberdade em Cristo Jesus para viver uma plenitude de vida na presença do Senhor. Aquela liberdade que você tinha, muitas vezes te escravizava para um mundo pecador, um mundo que queria apenas se aproveitar de você, mas agora você encontrou a luz de Cristo, e ao encontrar a luz de Cristo, e ao encontrar a verdade das Sagradas Escrituras, você vive em novidade de vida. Então eu espero, meu irmão, minha irmã, da classe Novos Convertidos, que possamos estudar essa lição, compreender o que está escrito aqui, para que possamos entender como que esse mundo quer nos rodear, como esse mundo quer trazer algumas questões que, a princípio, podem ser interessantes, mas que podem trazer malefícios para a nossa vida. E entendendo que nos apegamos à palavra do Senhor, nos apegamos e estabelecemos a nossa fé na rocha que é Cristo, a rocha inabalável, aquela que não muda, e ao nos estabelecermos nessa rocha, conseguiremos a vitória no seu santo e poderoso nome, vivendo uma vida de verdade na palavra de Deus. Então a lição é de número 12, os desafios da pós-modernidade. O texto base, a Bíblia diz, está em Romanos, capítulo 1, versículo 25. E aí eu aconselho você, que está, claro, nessa lição aqui, estamos trabalhando com pessoas, com irmãos que estão adentrando o Evangelho agora. Aconselho você a comprar a sua revista na nossa livraria missionária, aqui ao lado da sede estadual. Mas se você ainda não tem, nunca deixe de lado a Bíblia Sagrada, sempre nas aulas, nas lives que você vê da igreja, nos cultos que você vê, que são transmitidos aqui pelo canal AD Roraima, nosso canal no YouTube, nossas redes sociais. Sempre esteja com a Bíblia do lado. Se tiver alguma dúvida, pergunte para um irmão que já tem uma certa vivência na palavra do Senhor, que você só vai crescer na graça e no conhecimento. Abra sua Bíblia então, se você não tem a revista, em Romanos capítulo 1, versículo 25, que diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Para meditar, a pós-modernidade é um tempo da história em que a verdade absoluta é posta em dúvida. O cristão deve ter consciência que isso é danoso para a identidade do fiel e se posicionar de forma firme na defesa da fé. E a nossa fundamentação bíblica está em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. E aqui nós começamos a nossa lição entendendo um pouco o texto principal, o que a Bíblia diz. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que em uma sociedade cada vez mais secularizada, em uma sociedade cada vez mais que questiona a verdade, ela não quer entender, não quer compreender a verdade presente nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque a verdade que está presente nas Sagradas Escrituras, ela te confronta, ela mostra quem você é,
ela mostra o seu estado, te revela quem você é, mas também revela o amor de Cristo para a sua vida. E este mundo que relativiza a verdade, esse mundo que prega que não existe uma verdade, mas que todos a têm, uma verdade subjetiva, não quer que você compreenda e viva o amor de Cristo, não quer que você entenda a cruz de Cristo, não quer que você compreenda a morte de Cristo sacrificial por você, o sangue derramado naquela cruz, porque essa verdade do sangue de Cristo, da cruz, é a que revela o sacrifício, mas revela o amor e te confronta. Nós temos aqui, eu vi um tempo atrás um pastor falar, e isso é verdade, cada vez que nos aproximamos mais da cruz de Cristo, nós entendemos quem somos. Se você quer entender quem você é, se aproxime mais da cruz. Aí você vai entender a verdade. Não ficará em elucubrações, em ideias, mas você em ideias outras que desvirtuem a sua vida, mas estará vivendo a verdade da palavra. Viva, portanto, próximo à cruz de Cristo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, dizendo que não existe uma verdade, mas várias. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso aqui nós chamamos de antropocentrismo, que é um conceito presente na lição. E o que eu vou falar brevemente aqui. Antropocentrismo. Antropo significa homem, centrismo, centro. É a ideia de você colocar o homem no centro e não mais Deus no centro. Nós acreditamos que Deus é o centro da nossa vida, mas o mundo pós-moderno entende que Deus tem que ser deixado de lado para que o homem seja o centro, o que é um problema, porque o homem sendo o centro, o homem é volúvel, o homem é pecador, o homem não tem estrutura para ser o centro das coisas, somente Deus. E aí nós criamos uma sociedade que tem o homem no centro, uma sociedade volátil, volúvel, uma sociedade que não tem base e uma sociedade que caminha conforme suas vãs filosofias. Pensemos nisso. Deus deve ser o centro da nossa vida, porque Ele é a rocha inabalável. É Ele que nos dá a certeza da vida. Não só a certeza da vida, também da vida eterna, mas a certeza que estamos no caminho correto. Em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Quando colocamos Cristo como sendo nossa vida, Ele é bendito, Ele é maravilhoso e nós vivemos a verdade. E questionamos, portanto, essa pós-modernidade. O objetivo geral da lição é compreender a pós-modernidade como um movimento que relativiza a verdade, sendo danoso para uma vida cristã sadia. No tempo em que vivemos, é imprescindível ao cristão conhecer as dinâmicas presentes na sociedade, dinâmicas essas de uma sociedade que quer desvirtuar a sua vida, que quer desvirtuar o seu caminho, que quer mostrar que aquilo que você segue, basicamente, é só mais um ponto que você segue, Que, você pode ser cristão, mas espera aí, mas você pode ser cristão, mas tudo bem, contanto que você fique na sua, contanto que você fique com a sua subjetiva, que isso aí seja subjetivo, não seja objetivo. As pessoas falam, não, tudo bem, você quer ser cristão, mas me deixe aqui. Ou seja, o que elas estão fazendo com isso? Isso pode até ser, nossa, como essa pessoa é legal, nossa, como essa pessoa é bacana, mas cuidado. O que ela está dizendo é o seguinte, viva a sua vida, eu vivo a minha. Eu não quero a sua verdade, porque para mim a sua verdade não existe. É isso que a relativização do saber, é isso que o pós-modernismo traz na perspectiva religiosa, onde todos têm a verdade. E aí a questão é a seguinte, quando todos carregam a verdade, ou quando essa ideologia pós-moderna diz que todos carregam a verdade, não existe mais verdade. Já que cada um tem a sua, não existe mais uma base. E é isso que é defendido pela pós-modernidade. Por não ter uma base, ou por não querer ter a base que é Cristo, cada um pode fazer o que quiser. Viramos uma sociedade hedonista, uma sociedade egoísta, uma sociedade que só pensa em si e não no outro, e não nas relações, e não na verdade da palavra de Deus. E aí você vai, por exemplo, para o ponto 1, o que é pós-modernidade. E aí eu gostaria que você acompanhasse aí na sua tela, e nós vamos colocar o conceito do que é pós-modernidade. Confere aí comigo. O dicionário define pós-modernidade como a época contemporânea, na medida em que se considera que nela há uma ruptura com o ideal racionalista moderno, valorizando-se os saberes locais
e incomensuráveis entre si. Está aí na nossa tela, portanto, a definição do dicionário sobre pós-modernidade, ou seja, uma época atual, né, contemporânea, que há uma ruptura com aquilo que existia antes, com a questão da razão moderna, com a questão das grandes ideias, e para chegarmos a valores e saberes locais, saberes subjetivos, verdades próprias, caminhos próprios, sem entender que a palavra nos mostra a única verdade. E aí é interessante percebermos, né, você viu aí no quadrinho, que a Bíblia e a Igreja de Cristo caminham na contramão disso, porque defendemos a existência de uma verdade em uma sociedade que defende múltiplas verdades. Acabamos de acompanhar uma definição no dicionário, né, dicionário comum. No dicionário de sociologia, pós-modernidade também tem uma definição, que é um período com início aí no final do século XX, marcado por inovações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas, que valorizam os direitos civis, igualdade de oportunidades ou multiculturalismo. Aí você, meu aluno, pergunta, mas isso não é bom, professor? Valorização dos direitos civis, igualdade, né? É claro que é bom. Eu não estou falando que é ruim. Nós temos que valorizar as pessoas, os direitos civis, a igualdade entre as pessoas, a igualdade entre homens e mulheres, a questão salarial. Tudo isso é importante e deve ser levado em consideração, porque somos seres humanos. E como somos seres humanos, devemos pensar que somos iguais, né? Não tendo, como diz a própria palavra, não sendo nem judeu, nem gentil, né? Nem grego, nem nada. Nós somos seres humanos e somos filhos de Deus. E aqui é onde eu quero chegar. Não é necessário uma política pós-moderna para falar sobre igualdade e direitos civis. O próprio cristianismo defende a igualdade, o próprio cristianismo defende os direitos civis. Cristo veio ao mundo e trabalhou com aqueles que eram considerados a escória da sociedade no início. Eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram pessoas que eram da periferia da região da Palestina. Claro que também tivemos médicos, também tivemos doutores na lei, como você vai ter Paulo, né? Uma figura importante, mas Cristo salvou a prostituta. Cristo falou com aqueles que eram desprezados pela sociedade, trazendo no seu cerne um evangelho, a boa nova de salvação, que nos mostra igualdade, que nos mostra a possibilidade que as pessoas podem, em Cristo Jesus, caminharem na verdade, na retidão e caminharem naquilo que é importante, que é a valorização do indivíduo. Não é necessário uma política pós-moderna para nos falar sobre isso, porque Cristo já nos trouxe isso no Evangelho e na Boa Nova. Então perceba, não é necessário isso. E aí, quando nós vivemos em Cristo Jesus, a verdade da igualdade se estabelece, a verdade dos direitos se estabelece e podemos ter uma vida plena nele. E aí nós vamos ver o que a Bíblia fala, né? E aí você pode acompanhar aí no quadro. Diz a Bíblia Sagrada, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A pós-modernidade diz que existem vários caminhos para você chegar à verdade. Não é verdade, existe um caminho apenas, que é nele, em Cristo. E esse caminho que você trilha é o caminho que vai te falar quem você é e vai te mostrar a verdade para a sua vida. A pós-modernidade também, ela é plural, né? Ou seja, o mundo é plural, este mundo é composto de muitas ideias, culturas, filosofias, cosmovisões. E nenhuma dessas tem que ser a verdade. É isso que a pós-modernidade defende, que todas as culturas são verdadeiras, todas as verdades existem, todas as filosofias, toda a subjetividade. Mas como cristãos entendemos que existe sim uma verdade, e a verdade é nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. O outro ponto é que a pós-modernidade é privativa, ou seja, aqui cada um tem sua própria verdade, e ela dialoga com a questão da pluralidade. Se cada um tem a sua verdade, aqui também é colocado. Se cada um tem a sua verdade, eu tenho meus valores morais e você tem os seus. Você não tem que se meter na minha vida moral, porque eu sigo a minha existência. O que também a igreja vai na contramão disso. Porque a igreja do Senhor, ela é sim uma bússola moral para as pessoas. Quantas pessoas não foram libertadas das drogas, da prostituição, dos vícios, ouvindo a palavra do Senhor, sendo alcançados pela graça e misericórdia? Você mesmo aí que está do outro lado da tela, você aí, aluno que está no processo, no caminho, né? Você se converteu e está no processo de santificação. Você foi libertado de um mundo que dizia que a sua moral era o que era verdade, mas a moral que é verdadeira é aquela que vem da palavra do Senhor, aquela que te liberta dos vícios e dos malefícios deste mundo. E ela é secular. O que quer dizer com isso? A pós-modernidade é secular.
que Deus é deixado de lado, fica fora do caminho, porque é a construção de outros deuses e de outras formas de entender o mundo. E aí a resposta, mas por que então empenho em tirar de cena a igreja do Senhor? Por que tirar a igreja do Senhor de cena? Por que tirar o Senhor de cena? Ora, para instituir uma nova forma de visão de mundo, uma nova forma que quebra e que tenta quebrar a verdade do Evangelho. Quais são os desafios da pós-modernidade à igreja? Os desafios são muitos e cabe à igreja levantar-se e colocar-se como uma voz que vai contra essa corrente, levantando a verdade do Evangelho, a verdade da Boa Nova que está em Cristo Jesus. A igreja, portanto, deve se portar como aquela que carrega a mensagem de salvação, a mensagem de vida eterna, a única instituição, pois oriunda de Deus, que pode mudar o estado de coisas que se encontra a humanidade. A única que pode confrontar esse mundo e mostrar para o homem que existe uma verdade sim, que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador, trazê-lo a uma vida correta e sadia, baseada na palavra de Deus e não em pressupostos humanos. A igreja, portanto, carrega em si a responsabilidade de levar a cruz de Cristo, de mostrar essa cruz, e ao mostrar essa cruz, as pessoas entendem que existe uma verdade e a verdade está nele. Que você possa, meu querido aluno, minha querida aluna, compreender isso, compreender essa verdade e viver baseado nessa rocha que é Cristo Jesus, a verdade inabalável. Que Deus abençoe e até a próxima lição.